que é por que avaliar, né? Então, um dos objetivos do por que avaliar o seu software final é que a percepção dos usuários não é igual à percepção dos designers. O conceito que você empregou para o usuário pode ser que não seja tão claro. Então, o processo de avaliação tem como objetivo validar se esse conceito vai funcionar ou não. O segundo item é que o desenvolvimento de interfaces baseadas em processos formais e estudos científicos não garante boa usabilidade. O que nós temos aí, então, é que corrigir os problemas antes que o produto seja lançado é melhor, né? O teste ele tem por objetivo fazer essa correção antes que o produto vá para o mercado com problema. Como o slide mostra aí, uma questão por que é importante avaliar é permitir que as equipes trabalhem com problemas reais. Então não adianta nada a equipe lá, quando a interface está pronta, se reunir e ficar olhando para aquela interface. Não, eu acho que vai dar problema aqui. Não, mas isso aqui não está legal, eu acho que vai dar problema ali. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que testar. Onde deu o problema é que tem que ser corrigido, né? Então, trabalhar com problemas reais. Os slides, a gente tem ainda por que avaliar, né? Um outro quesito, né? Por que a gente deve estar avaliando, então, é quanto ao tempo de lançamento do produto, que ele acaba sendo menor. Já que, né, a gente está avaliando esse produto, está identificando todos, né, os seus possíveis problemas de usabilidade, então a gente consegue, né, resolver esses problemas previamente ao lançamento do produto e com isso consegue reduzir esse tempo, né, para lançar ele no mercado. Bom, o próximo... A outra questão que nós temos aí, né, é que, muito importante, que quando você desenvolve um software, geralmente você já pensa assim, não, esse vai ser o primeiro de uma série de softwares que vão ser desenvolvidos utilizando esse mesmo conceito. Então, se você tiver uma interface bem avaliada na primeira versão, as versões subsequentes podem seguir o mesmo conceito. Agora, se a interface não foi boa na primeira, não deu o resultado que você esperava, então as próximas versões vão ter que sofrer mudanças aí drásticas, né? Porque vai ter que corrigir o problema. Quando avaliar? Bom, a gente sabe que a gente deve avaliar, então, todo o processo, né, de desenvolvimento da interface. Mas tem duas ocasiões que são muito importantes para produtos novos e produtos em atualização. Então, problemas de usabilidade, quando a gente fala, né, são aquelas situações que vêm retardar, prejudicar ou inviabilizar a realização de uma tarefa pelo usuário. Então, na sequência, o primeiro problema de usabilidade que a gente vai ver seria quanto ao impacto que produz, né, sobre a produtividade da tarefa. Classificações aí com nomes bem lúdicos, né? O primeiro deles é barreira. Então, a barreira é como se fosse uma parede, né, mesmo. O usuário bate e não consegue ultrapassar. Então, são problemas que o usuário se depara, ele não consegue solucionar, ele só vai conseguir resolver com ajuda externa. A segunda classificação é o obstáculo. O obstáculo tem o retardamento da tarefa aí. Você vai se debater com esse problema durante o seu desenvolvimento da sua tarefa, mas pelo uso do dia a dia, ali você vai dar um jeito, você vai conseguir solucionar esse problema. Então, um obstáculo. Aí nós temos ainda também o outro, que é o ruído. O ruído, você também pode fazer uma analogia de quando você está trabalhando e tem uma música alta ali no seu ambiente de trabalho, né? Como se fosse um ruído. Então, você consegue continuar desempenhando a sua tarefa, mas tem aquele ruído ali atrapalhando, deixando o seu trabalho mais lento, tirando a concentração. Então, existem vários tipos de exemplos de ruído. Você repara muito, são aqueles formulários que você preenche, formulários de campo de cadastro que você preenche. Em um determinado momento lá você tinha que digitar letra e digita número, ou tinha que digitar número e digita letra, e aí o sistema emite uma mensagem, olha, você digitou um dado incorreto. E aí quando você clica OK naquela mensagem, ele simplesmente limpa o formulário inteiro. Você tem que cadastrar tudo de novo. Então isso é um ruído, né? Não atrapalha essa tarefa? Não atrapalha, mas cada vez que você não insere um dado correto, ele apaga tudo que você já inseriu. Então retarda mesmo o processo de desenvolvimento da tarefa. Então o próximo deles é classificado quanto ao tipo de usuário que afeta. Então nós podemos ter usuários do tipo geral, que, ou seja, o problema de usabilidade vai afetar qualquer tipo de usuário, seja ele experiente, inexperiente. O próximo, então, tipo de usuário inicial, que se refere àqueles usuários inexperientes, né, que não têm experiência nenhuma. O próximo tipo é avançado, usuários experientes,
ainda aquele usuário específico. Ou seja, pode haver grupos específicos, né, de usuários que um determinado problema vai atingir. Na sequência, então, a gente tem o problema quanto à tarefa em que, classificação, né, quanto à tarefa em que se manifesta. Então, nós temos dois tipos, o problema principal e o secundário. O principal, ele vai se referir àquele tipo de problema que vai impedir, né, que o usuário faça alguma atividade principal, uma funcionalidade principal do sistema. Vocês imaginem um editor de texto. Se eu tenho um problema de usabilidade, digamos, para a formatação do documento, isso é crítico, é muito crítico. Por quê? Porque o editor ele se propõe a essa funcionalidade. Editar textos, formatar textos. Se o usuário enfrenta algum problema para fazer isso, então ele é um problema principal que deve sim ser sancionado. Então, na sequência, nós temos então um problema secundário, que também são aqueles problemas que se referem a atividades que não são muito frequentes realizadas pelo usuário. São aquelas atividades, né, aquelas tarefas esporádicas que são feitas de vez em quando, mas que também vêm a influenciar, né, na execução da tarefa, uma determinada tarefa do usuário. O que nós temos mais aí na sequência? O grau de severidade desse problema, né, que ele é classificado. Isso é muito importante, pessoal. Que o grau de severidade, o que seria a severidade? Seria a gravidade, né, que um problema pode ser classificado. Então, como vocês têm aí na apostila, vocês até têm dois modelinhos, né, que utilizam escalas de 0 a 4. Então, uma escala de 0 eu vou ter um grau de severidade menor, como a gente vê ali nos slides. 4, um grau de severidade maior, ou seja, 4 é um ponto crítico do problema. Então, ele tem que ser resolvido. Então, a gente tem também alguns fatores, né, que a gente analisa para classificar quanto a essa escala. Então, são eles: a frequência, ou seja, esse problema ele acontece sempre ou raramente ele acontece. Então, tudo isso a gente classifica conforme a nossa escala. O próximo, então, é o impacto que tem sobre o usuário. O usuário, ele consegue, qual é a facilidade que o usuário tem de superar esse problema? Então, ele consegue superar de imediato ou ele demora para superar? O próximo, então, é a persistência. O problema, ele persiste sempre, o usuário, ele supera esse problema, né? Como que ele supera? E ainda o próximo item é o impacto de mercado. E isso vai influenciar diretamente na popularidade que esse software, né, essa interface vai ter no mercado. Você pode vir tirar ele do mercado, né? Vai apresentar com os paradigmas de avaliação, não é isso? Basicamente, então, são as abordagens que você vai utilizar para realizar os testes, as metodologias, né? Então, a primeira delas que nós vamos ver aí é a chamada avaliação rápida e suja. Quais as características? Ela é uma avaliação que tem um feedback informal, ou seja, como é que se dá a conversa entre o avaliador e o usuário? É totalmente informal, não tem um plano definido, não tem uma metodologia definida, não tem passos definidos. É aquela conversinha de bar mesmo. E aí, como é que tá o software? Tá legal? Cara, gostei, acho que tá legalzinho, tá bonzinho. A principal característica dela é ela ser rápida, né? Então, apesar de ela não ser formal, ela é rápida. Rapidamente você tem uma conversa ali com o usuário, você já tira algumas questões, né? Então, o segundo critério aí que nós temos é a contribuição rápida que essa abordagem aí vai possibilitar. Entretanto, nós temos aí algumas desvantagens, né? Que o ambiente onde esse teste é realizado não é controlado, não necessariamente é dentro de um laboratório. Os avaliadores não têm controle sobre os testes. E aí, uma questão interessante aí que nós temos é que ela é uma abordagem bastante centrada no usuário, né? Então, totalmente centrada no foco no usuário, embora ela seja informal. Então, a abordagem suja aí, ela não é uma das principais, mas ela tem um papel importante no processo de avaliação, né? Tendo visto essas conversas que você tem com o seu usuário. Uma questão que eu acho que é interessante, né, que ela pode ser realizada em qualquer etapa do processo de Em qualquer momento você pode aplicar essa abordagem. Essa abordagem, né, que também vai ser válida. A outra que nós temos aí, outra abordagem, então, é os testes de usabilidade, que é completamente ao contrário da abordagem suja, que são paradigmas, né, que você aplica com o intuito aí de obter o feedback do usuário. Então, essa abordagem aí, ela quando você vai implementar ela, você tem que fazer todo um planejamento de que testes você vai realizar. Esses testes, eles têm como enfoque
tentar descobrir que tipo de problema tem na interface, em que janela você vai estar focando, né? Então, são testes bem preparados, cuidadosamente